custo de produção e desembolso para você rodar a atividade, que é o que você está gastando, são coisas diferentes. Fixa isso na sua cabeça, tá? Anote isso aí. Por mais que não faça muito sentido agora no começo, quando eu abrir a planilha e começar a desenvolver os números, você vai entender o porquê. E por que eu estou falando isso? Por que a gente tem que olhar para esses fatores aí, principalmente o custo de produção e não somente o desembolso? Primeiro, porque nós estamos no momento de ciclo pecuário, né? Então, no momento de baixa do ciclo pecuário, a arroba está em baixa. Na grande maioria dos produtores que estavam com custo de produção alto hoje estão tendo prejuízo. Então, a gente tem sim que pensar num custo de produção menor. Lembra, custo de produção é diferente do quanto você vai desembolsar para gastar a sua safra, tá? Então, a gente tem que pensar nesse custo de produção menor. Segundo, porque isso é uma coisa que está no nosso controle, isso está dentro da porteira. Aumentar ou diminuir o custo de produção depende especificamente de você, especificamente de quem está conduzindo a atividade. Ah, João, mas o milho subiu e o adubo subiu, então meu custo de produção também vai subir. Depende muito. Seu desembolso pode até subir, mas seu custo de produção pode ficar parelho ali. E aí que nós vamos começar a entrar naqueles conceitos que eu falei ali para vocês e que nós vamos abrir a planilha e começar a discutir, tá? Então eu queria fazer essa breve introdução só para dar essa provocada aí em relação à questão de custo e desembolso, que são coisas diferentes, para depois a gente resolver aqui na planilha que eu já vou compartilhar com vocês agora. Então, nós estamos aqui com o Excel em aberto, em branco, ó. Assim como nós fizemos na última live, nós vamos fazer com vocês aqui ao vivo, tá? Não tem planilha pronta aqui, nada, nós vamos discutindo, vocês vão mandando no chat, nós vamos batendo papo e nós vamos explicando conforme ali tem possibilidade, conforme a live vai percorrendo, né? Moçada, o negócio é o seguinte, quando a gente olha para a parte financeira de uma fazenda de pecuária de corte, nós temos diversos custos. E quando a gente olha os custos, a gente tem a divisão entre custos fixos e custos variáveis. Deixa eu voltar minha tela aqui, depois eu volto para o Excel. O que é o custo fixo e o que é o custo variável? Só para quem não tem esse conceito definido ainda. Custo fixo é um custo que vai ser o mesmo independente da sua produção. Ou seja, se você tem uma cabeça por hectare, ou duas, ou três, ou quatro, ou esses animais ganham 500 gramas, ou 600 gramas, ou 1 quilo por dia, o seu custo vai ser o mesmo. Por exemplo, mão de obra, salário do funcionário, tá? Ah, João, mas eu não tenho funcionário, eu que conduzo aqui o negócio, eu não tenho funcionário. Beleza, você pode não pagar um funcionário, mas você tem o seu tempo ali envolvido no negócio, tá? Então, apesar de você não desembolsar, é um custo de produção. E por que ele é um custo fixo? Imagina que você tem uma área ali de 100 hectares e você roda hoje com uma cabeça por hectare, você tem 100 cabeças. Você tem lá um funcionário para cuidar disso aí para você ou você mesmo que cuida. Beleza. Tendo uma cabeça por hectare, você tem que pagar esse funcionário do mesmo jeito. Agora, se você implementar algumas técnicas de produção, de aumentar a produção de capim, de colheita, enfim, para você aumentar a lotação, e você sair de uma cabeça para 2 cabeças por hectare, que não é difícil de fazer, com pouca coisa a gente consegue ajustar, o que vai acontecer? Você vai precisar contratar outro funcionário? Ou você vai precisar, como você aí, ter 2 de você para cuidar? Não. O mesmo funcionário que cuida de 100 cabeças, cuida de 200 cabeças, cuida de 300, dependendo do sistema produtivo, se for só recria, cuida até de 700, 800 cabeças, tá? Claro que a parte de implementação de novidades, infraestrutura e tudo, você tem que pôr por fora, mas para cuidar do animal, do gado ali, suplementação, fazer o rodeio, enfim, é o mesmo funcionário para 100 cabeças, 50, 200, 500 cabeças. Então, isso é um custo fixo, tá? Tem diversos outros, mas esse é um custo fixo, que é um custo que não varia, ele não muda. Independente se você está produzindo mais ou se você está produzindo menos, ele vai ser o mesmo. E aí a gente entra no outro conceito de custo variável. Custo variável, para quem já entendeu o conceito de custo fixo, é exatamente o inverso do custo fixo, né? O custo variável é, quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Por exemplo, suplementação. Quanto mais você quer aumentar o GMD, na grande maioria das vezes, mais você vai ter que aumentar o gasto com suplemento. Então ele é variável. Você produziu mais, mas você gastou mais para isso. Questão de aumentar o número de cabeças na área. Quanto mais animais você quer ter na área, depois de um certo limite ali, né? Depois que você já aprendeu a colher e tal, e agora você quer ir para adubação.
Quanto mais animais você quer ter na área, mais adubo você vai gastar. Então ele é proporcional. Adubação, tá? Você vai gastar mais com adubo, vai ter mais cabeça por hectare, mas vai produzir mais. Por isso que ele é custo variável. Ele sobe e diminui de acordo com a produção que você quer ter. Por que eu falei tudo isso sobre custo variável e custo fixo? Porque ele vai entrar diretamente naquilo que eu tinha falado para vocês, da questão da diferença entre custo de produção e desembolso. Vou trazer um exemplo para vocês aqui agora. Ó. Vamos começar a simular aqui uma simulação de recria, tá? Porque é mais fácil da gente fazer as contas, mais rápido, mas a ideia vale para cria, para engorda do mesmo jeito. Vamos simular uma operação de recria aqui, ó. Vamos colocar aqui uma fazendinha aqui de 100 hectares. Tá? Ah, João, mas eu tenho 30, eu tenho 50, eu tenho 1000. Moçada, não importa. O número aqui é só para a gente ter um padrão para gerar a conta, tá? Entendam o conceito da conta. Depois vocês ajustam o número para a realidade de vocês. Área, em hectares. Vamos colocar aqui, ó, hectares. 100 hectares. Vamos colocar aqui, ó, taxa de lotação. Hoje a taxa de lotação média do cidadão aqui, 1,3 UA por hectare, que é a média do Brasil, tá? UA por hectare, beleza? Aí nós temos aqui uma recria de fêmeas, por exemplo, onde o peso inicial desses animais, ou seja, o peso de compra é de 180 quilos. E o peso de venda, vou colocar aqui peso de compra, e o peso de venda vai ser 360, ou seja, pega uma novilhinha lá, uma bezerra de 6 arrobas e leva ela até 12 arrobas ali, né? Só como exemplo, peso de compra, preço de venda, tá? Para fazer isso, esse cidadão não precisa ter a adubação, né? Porque com 1,3 UA por hectare aqui você faz tranquilo com o manejo, faz até muito mais, inclusive, né? Não precisa de calcário, não precisa de nada, só saber manejar, tá? Isso aqui faz tranquilo. Se ele tem essa lotação, vamos descobrir quantas cabeças ele tem por hectare e quantas cabeças ele tem na área. Vamos colocar aqui, ó, cabeças por hectare. Como que a gente sabe? A gente sabe que 1 UA equivale a 450 quilos. Então, 1,3 vezes 450 equivale a 585 quilos por hectare. Se nós sabemos que os animais dele entram com 180 quilos no sistema e saem com 360, a gente divide esse valor pela média do peso entre entrada e saída. Ou seja, um cara que tem ali a taxa de lotação de 1,3 UA por hectare, com novilhas que rodam lá entre peso de entrada e saída de 180 e 360, ele vai ter na média 2,1 cabeças por hectare, tá? Aí cabeças total, ele vai ter aqui 2,17 vezes 100, 217 cabeças ali por hectare, tá? Por hectare não, na fazendinha toda de 100 hectares. Beleza. Ah, João, mas você falou que a live ia ser de custo de insumo, por que você está falando de produção aí? Eu quero explicar para vocês a diferença de custo de produção e desembolso. Vocês vão ver que são coisas diferentes, tá? Para depois a gente entrar na questão dos custos dos insumos. Fiquem tranquilos em relação a isso. Nós vamos chegar lá. Beleza. Me ajudem aí no chat agora. Quanto que vocês pagariam para um funcionário aqui cuidar de uma propriedade de 100 hectares de pasto, cuidando ali de 217 novilhas? Fala aí para mim, um salário. Vamos pegar aqui, ó, custos. Enquanto eu ajeito aqui, vocês mandam no chat aí. Vamos colocar aqui, ó, salário funcionário. Outro custo que nós vamos ter, suplementação. Outro custo que nós vamos ter, parte sanitária, né, sanidade. Um salário mínimo, o Igor falou. Eu vou colocando aqui, depois vocês forem tendo outras ideias, nós vamos fazendo umas médias aqui, tá? Vou colocar o que o Igor falou, um salário. Suplementação, já a gente calcula aí, tá? Parte sanitária. Vamos colocar aqui um arrendamento também. Ah, João, mas a fazenda é própria, não precisa pagar arrendamento. Moçada, quando a gente vai fazer alguma simulação assim, a gente costuma a simular o preço do arrendamento como se ele fosse para custear todas as outras despesas da propriedade, entendeu? Manutenção de pasto, manutenção de cerca, de coxo, bebedouro, enfim. Porque daí fica mais fácil para a gente fazer a conta, né? Senão a gente tem que destrinchar tudo, aí acaba ficando bem complicado isso aí. Então a gente costuma já travar um preço de arrendamento para simular todos esses outros custos aí, mesmo que a propriedade seja própria, tá? Vamos ver. Um salário, 800, 1,5, 1.800, 800, 2.500. Se for colocar na média aí, vai ficar em torno de um salário mesmo. Alguns pagam mais, outros pagam menos. Rapaz, 2.500 líquido. Duas pessoas falaram 2.500 ali para 100 hectares.
Fica puxado, hein? Depois, vamos até pegar isso aí depois como exemplo, para vocês verem a questão do custo fixo, tá? Vou deixar do ladinho aqui o de vocês, ó, para a gente fazer um segundo exemplo com esses 2.500. Eu quero mostrar a questão do custo fixo para vocês. Suplementação. O que nós vamos gastar de suplemento? Vou colocar aqui, ó, um proteinado 01, tá? Ele é um cidadão ali que já está conseguindo já colocar um proteinadinho, não é nem sal mais. Colocar aqui, ó, proteinado 01, proteinado 0,1%. Custo reais por quilo desse proteinado. Aqui vai estar em torno de 2,20 mais ou menos, tá? 2,20. E aí com isso a gente já consegue saber aqui quanto ele vai gastar de suplementação por ano. Como que a gente faz essa conta? Para quem não sabe aí, já começa a anotar aí como faz a conta do consumo de suplemento. Ó. Quando a gente tem animais de peso de entrada e peso de saída, nós temos que fazer a média, tá? Por quê? Porque ele começa comendo menos e depois termina comendo mais. Então a gente faz média, aqui no Excel já faz direto, né? Média entre entrada e saída. O peso médio desses animais dele aqui vai ser de 270 quilos. Como é um proteinado 0,1, que come 0,1% do peso vivo, cada animal vai comer em média 270 gramas por dia, beleza? Se nós temos que o quilo do proteinado custa 2,20, cada animal vai custar, em média ali a diária, tá? 59 centavos por dia, isso, diária. Agora vamos fazer isso vezes 365 para simular um ano todo. Então deu R$216 que o animal vai gastar com um suplemento aqui durante o ano para rodar esse 0,1, tá? Vamos colocar o salário aqui anual também, 1.200 vezes 12, lembrando que depois a gente vai fazer com esses 2.500 aqui. Parte sanitária. Parte sanitária é barato, né? A gente gasta pouco aí para manter, em torno de R$15, R$10 por cabeça mês, contando vacina, vermífugo, tudo aí. Por cabeça mês não, por cabeça ano, né? Vou colocar aqui, ó, 15 vezes a quantidade de cabeças, que é o que vai gastar por ano ali, tá? 3.200 e pouco. Aqui é o que gastou por animal, vamos colocar aqui vezes 217 animal. Suplementação vai gastar 46 mil. Arrendamento, colocar R$40 cabeça mês, pode ser? Vamos colocar 40 vezes a quantidade de cabeças, vezes 12 meses, tá? Beleza, vamos somar aqui, ó. Desembolso total. O que é o desembolso total? É o que ele está gastando. O que ele vai gastar por ano? 14 mil, tá aqui, mais aqui, beleza. 168 mil. Ah, tem um outro custo aqui, que é a compra de animais, tá? Compra de animais. Para isso, nós precisamos colocar aqui o preço de compra e preço de venda da arroba aqui. Então, deixa eu adicionar aqui já. Reais por arroba compra, reais por arroba venda. Ah, João, na minha região a bezerra aí está custando tanto, na minha está custando mais, na minha está custando menos. Isso aí, se a gente for tentar achar um valor ideal, que a gente não vai achar nunca, né? Porque tem gente de todo o Brasil aí. Vamos pegar um valor estimado aqui na média hoje, depois a gente vem brincando com os números aí para a região de vocês, tá? Preço da arroba de compra. Na minha região hoje, compro uma bezerra boa por R$1.050, uma bezerra de 6 arrobas. Então vai dar R$175 por arroba. E o preço de venda tá R$200, tá? No frigorífico ou para novilha magra. Beleza. Compra de animais. Quanto que nós vamos gastar por animal? Para comprar animal. Bom, nós estamos comprando essas novilhas de 180 quilos, dividido por 30 é igual a 6 arrobas. Vezes o preço da arroba, 175, cada novilha está saindo a 1.050. Vezes a quantidade de cabeças que nós temos ali, 217 cabeças, tá? 217 cabeças vai dar R$227 mil. Então, o desembolso total com compra de animais está sendo de 396 mil. Isso é o desembolso de produção, tá, moçada? Não é custo de produção, vocês vão entender o porquê. Isso aqui é o desembolso para manter a safra. Vou colocar aqui, ó, desembolso operacional. É o que precisa desembolsar ali do fluxo de caixa, é o que precisa sair da conta para rodar o ano da fazenda aí, tá? Aqui, vamos colocar aqui negrito para ficar fácil de enxergar. Beleza, tem que gastar 396 mil. Agora vamos partir para alguns conceitos aqui de produção, tá? Vou colocar aqui, ó.
indicadores zootécnicos. Fica calmo que já nós vamos entrar na questão do custo dos insumos. Nós precisamos fazer essa introdução aqui para ficar mais claro. Arrobas produzidas. Por que é importante a gente saber arrobas produzidas? Primeiro, para saber se o sistema está bom, né, no quesito zootécnico. Segundo, para depois a gente conseguir calcular o custo da arroba produzida. Quantas arrobas nós produzimos? Primeiro a gente faz o peso de venda do animal menos o peso de compra. Nós sabemos que cada animal está produzindo 180 quilos. Dividido por 30, cada animal está produzindo 6 arrobas, certo? Se nós temos 217 cabeças, nós estamos produzindo aqui nessa propriedade 1.300 arrobas. Agora nós vamos colocar arrobas produzidas por hectare, só para a gente ter uma ideia. Como que é? Os 1.300 dividido por 100 hectares. Nessa propriedade de simulação de que a gente está produzindo aqui 13 arrobas por hectare. Para vocês terem uma média, para vocês terem uma ideia, a média do Brasil é em torno de 4, 5 arrobas por hectare. Então, essa simulação que nós estamos fazendo aqui já é para uma propriedade que está acima da média, só que ainda está com um resultado provavelmente muito ruim. Para vocês terem uma ideia, nós temos clientes e alunos que depois que aplicam metodologia, tem esse indicador aqui ó, de 40, 50, 60, 70 arrobas por hectare. Então, passa de 10 vezes mais do que a média do Brasil, tá? Beleza, taxa de lotação nós já colocamos lá. Vamos colocar aqui agora, ó, custo da arroba produzida. Vou colocar aqui, ó, reais por arroba produzida. Como que a gente sabe o custo da arroba produzida? Nós temos que pegar tudo que a gente gastou para operacionalizar, exceto a compra de animais, dividido por quantas arrobas nós produzimos. Ou seja, desembolso total menos a compra de animais foi de 168 mil. Dividido pelas arrobas produzidas, olha aqui que legal. O custo da arroba produzida nesse sistema aqui está de R$ 129, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui, beleza? Isso aqui já dá uma base boa para a gente começar a discutir a questão do preço dos insumos. E não só o preço dos insumos, mas também para eu exemplificar para vocês aquilo que eu falei lá no começo da questão da diferença entre custo de produção e desembolso. Moçada, qual está sendo o custo de produção dele aqui? Ele está gastando para produzir cada arroba R$ 129, tá? Então, o custo da arroba produzida está de R$ 129. Fixa isso aí na cabeça de vocês. Isso é custo de produção. Só que o desembolso está sendo de R$ 396 mil. Isso são coisas diferentes, tá? Ele gasta quase R$ 400 mil por ano, mas a safra está tendo aqui, mas o custo de produção está sendo de R$ 129 por arroba. Vou colocar mais alguns indicadores aqui, só para a gente entender como é que está a saúde financeira desse sistema aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, margem. O que é margem? É o que entrou menos o que saiu. Mas nós não temos o que entrou ainda. Vamos gerar aqui agora. Faturamento. Como que nós vamos saber o faturamento? Nós vamos pegar o peso de saída dividido por 30 para transformar em arroba. As novilhas vão sair com 12 arrobas. Vezes o preço de venda da arroba. Vezes a quantidade de cabeças. O Marlon falou aí que tem o ágio, né? O ágio na compra e na venda. Agora, como nós estamos colocando aqui preço de compra e preço de venda, já vai descontar o ágio aqui, o Marlon, mas bem lembrado. Faturamento foi de R$ 520 mil. Margem é o que entrou menos o que saiu total, que no caso aqui foi R$ 123 mil. Margem por hectare é o 123 dividido por 100 hectares que ele tem disponível, ou seja, margem por hectare aqui de 1.238. Como eu tinha falado para vocês, é um sistema que já está um pouco a mais ali, um pouco mais produtivo e rentável do que a média do Brasil. Só que ainda está longe de alcançar a média dos clientes nossos e alunos nossos que implementam o método, tá? Só para vocês terem alguns parâmetros aí. A média de margem por hectare na pecuária média hoje brasileira é em torno de R$ 400, R$ 500 por hectare ano. Então aqui nessa simulação está tendo 1.200. Só que nós temos alunos que colocam lá, que conseguem lá margem de 3, 4, 5, 6, 7 mil reais por hectare. Então, de novo, esse sistema aqui é um sistema que já está melhor do que a média, mas ainda está longe de ser muito bom, né? Beleza. Margem por hectare, 1.238. Agora, a gente já começou a ter uma noção aqui do sistema, tá? E agora nós temos já bagagem aqui
para copiar e colar isso aqui e começar a brincar na questão do que eu falei lá para vocês, que é o objetivo da aula, né? A questão do custo dos insumos e custo de produção. A primeira coisa que eu falei para vocês lá é que eu quero que vocês entendam a diferença entre desembolso e custo de produção. E outra coisa, nem sempre, não é porque o seu desembolso aumentou, tá? Não é porque você está gastando mais que o seu custo de produção está maior. Isso aí tem que ficar muito na cabeça de vocês, beleza? Então eu fiz o seguinte, eu copiei e colei aqui o que a gente tinha simulado. Agora nós vamos começar a mudar aqui os indicadores produtivos, tá? Para vocês verem que nós vamos gastar mais, o desembolso vai ficar maior, mas provavelmente o custo de produção vai ficar menor. Uma coisa que a gente pode agir diretamente aqui, ó, é nessa questão aqui, ó, no proteinado. Ele estava dando um 0,1, vamos simular um 0,3. Hoje, um 0,3 aqui, se o 0,1 está 2,20, o 0,3 vai estar em torno de 1,50, 1,60. Vou pôr 1,55 na média. O que esse 0,3 vai ajudar a gente? Vai ajudar a aumentar o ganho de peso. Então, deixa eu até fazer uma conta aqui, ó. Colocar aqui indicadores zootécnicos. Vamos colocar aqui, ó, GMD. O que é o GMD? Peso de entrada menos peso de saída dividido pelo período. No caso, nós estamos fazendo uma análise de um ano, dividido por 365 dias, tá? Na média aqui, desse sistema... Na média desse sistema, o GMD aqui ficou em 493. Isso aqui é média ano, tá, turma? Pegando chuva, pegando seca. Nesse caso, que nós estamos simulando esse 0,3, esse GMD médio aqui vai para em torno de 650, 700 gramas, porque a gente ganha lá 1 kg na chuva e 400 gramas mais ou menos ali, 500 gramas, dependendo do pasto, na seca. Então vai dar 1.500 dividido por 2, 700 e pouco. Vamos colocar 700 gramas aqui. Para isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que aumentar o peso de venda, ou seja, nós estamos conseguindo pôr um maior ganho de peso, nós vamos gastar mais com suplemento, tá? Nós vamos gastar mais com suplemento, por isso nós vamos pôr mais ganho de peso, só que nós vamos vender um animal mais pesado. Então vamos colocar aqui 400 para ver o GMD que ia dar. 603. Vamos colocar 420. 658. Ainda tem que aumentar um pouquinho, beirar 700. 450, já está indo uma novilha para abate. Começaram a perceber a diferença? Antes ele já vendia aquela novilha meio magrona, às vezes por um confinamento ali, com uma novilha magra. Nesse peso aqui já é uma novilha já encaroçada, já pronta para abate, né? GMD 740, já ficou alto, vamos pôr aqui 440 para ver? 712, beleza, tá bom. Então o que aconteceu? Nós gastamos mais aqui com proteinado, nós saímos de um 0,1 para ir para o 0,3, o preço diminui, tá? O preço do proteinado diminui, porque quanto maior o consumo, mais barato é o suplemento, porque ele fica mais diluído. Só que aumentar essa suplementação fez com que a gente gastasse muito mais. Dá uma olhada aqui na comparação dos dois, ó. Enquanto a suplementação do 0,1 estava gastando quase 47 mil reais, na suplementação do 0,3 nós estamos gastando aqui 99 mil reais. Ou seja, praticamente o dobro, né, turma? Mais do que o dobro aqui nós estamos gastando com a parte de suplementação. Vamos ver outra coisa aqui. Por conta de aumentar esse proteinado, o peso de venda saiu de 360 para 440, porque o GMD aumentou. Só que presta atenção, o custo... Por que a compra de animais diminuiu? Ah, tá. Porque o número de cabeças diminuiu. Olha que interessante o que aconteceu aqui. O Excel é bom por conta disso. Ele faz as contas tudo automático para a gente. Só basta a gente configurar ele da maneira correta. O preço, a compra de animais era para ter o mesmo preço. Nós não mudamos nada em relação a isso. Mas o que a planilha fez automaticamente aqui, por conta das contas? Nós travamos uma taxa de lotação, ou seja, 1,3 UA por hectare. Tá? E aí, por conta disso, ele colocou menos cabeças no sistema, porque são animais mais pesados. Os animais ganharam mais peso. Como a taxa de lotação estava ali também um pouco, estava travada, por os animais terem uma média de peso mais pesada, ele diminuiu a quantidade de animais. Então vamos ajustar a taxa de lotação para que a quantidade de cabeças fique bem próxima aqui, ó. 217, 210, 1.48, 1.5.
1,49. Vai ter que ser 1,5 mesmo. Beleza, só para ficar bem próximo, não sujar a nossa conta. Ah, João, mas daí ele vai ter que gastar mais também com adubação, com não sei o que lá, para sair de 1,3 para 1,5. Não. 1,3 para 1,5 só com manejo você consegue aumentar também. Então ele não precisaria gastar mais para isso. O nosso gasto aqui foi feito só com suplementação. Além disso, tem o fato de que o proteico energia de 0,3, por ter um consumo maior, ele acaba em alguns momentos substituindo um pouco do pasto. Então você já consegue aumentar também um pouco da taxa de lotação, tá? Agora, olhem a diferença aqui, ó. A compra de animais está a mesma coisa, o salário do funcionário é a mesma coisa, a suplementação mais do que dobrou, tá? Olha que importante, vocês têm que focar nisso. O custo com suplementação mais do que dobrou. Sanidade é a mesma coisa e arrendamento é a mesma coisa, porque é a mesma quantidade de animais. O que mudou foi o nosso custo de suplementação. Nós então fizemos esse ajuste de suplementação, dobrou o gasto com suplemento. O desembolso saiu de 396 mil para 465 mil. E é aí que a grande maioria pula da cadeira. Principalmente nesse momento de baixa, né? A turma fala, mas nós estamos num momento de baixa, e aí eu vou gastar mais, aí eu vou pôr um 0,3, aí eu vou fazer um adubo, vou fazer isso. Não, agora eu não posso gastar mais. E eu fiz todas essas duas tabelinhas para chegar exatamente nesse ponto, que é o que eu falei para vocês no começo da live. Desembolso é diferente de custo de produção, tá? Isso precisa ficar bem claro. E isso aqui que nós vamos mostrar agora, tá? Logo aqui abaixo dessa tabela aqui. E é aí que muitos pecam, é aí que muitos pecuaristas deixam de ganhar mais dinheiro. Estão num momento ruim ali do ciclo pecuário, tá ganhando pouco dinheiro, aí o que ele faz? Ele deixa de investir. Ele deixa de pôr mais dinheiro, ele deixa de tentar produzir mais. Por quê? Porque o foco dele está sendo em diminuir o desembolso e não diminuir o custo de produção. E é aí que ele erra. Por quê? Vamos lá embaixo para ver. Arrobas produzidas. Enquanto um produziu 1.300, o outro produziu 1.887. Ah, João, mas arroba produzido não importa nada. O que importa é o custo que sobra no final do bolso. Beleza. Então olha aqui. Custo da arroba produzida. Reais por arroba produzida. Enquanto o cara do 01, que estava querendo economizar, teve um custo de arroba produzida de R$ 129, o caboclo aqui do 03, que decidiu investir, fazer a coisa da maneira correta, aumentar o ganho de peso, teve um custo da arroba produzida de R$ 125. Ou seja, ele gastou mais, tá vendo aqui? Vamos ver a diferença? Ele gastou mais, quantos mais ele gastou? Ele gastou R$ 69 mil a mais nesse ano, mas ele teve um custo da arroba produzida menor. Meu Deus do céu, como é que isso é possível? Essa sua conta está errada, João. Me explique isso aí, pelo amor de Deus. Moçada, não é que a conta está errada. O que vocês precisam entender é justamente aquilo. Desembolso é diferente de custo de produção. Custo de produção é o que a gente gasta para produzir alguma coisa. No nosso caso aqui, é uma arroba. Só que, por que o custo da arroba produzida diminuiu, mesmo ele gastando R$ 69 mil a mais? Porque nós produzimos muito mais. Nós saímos de uma produção de 1.300 arrobas e foi para uma produção de 1.887 arrobas. Então nós ganhamos na produção, nós ganhamos na escala. Apesar de ter gastado mais, por ter produzido muito mais, o custo de produção baixou. É confuso isso, né? Mas eu vou fazer a conta de novo aqui para mostrar para vocês como que faz sentido. De novo, como que a gente faz a conta do custo da arroba produzida? A gente pega tudo que gastou, dividido por quantas arrobas foram produzidas. Esse é o custo da arroba produzida. No nosso caso aqui, ó, do cenário 1, salário do funcionário, mais suplementação, mais sanidade, mais arrendamento, dá um total de 168 mil. Se a gente divide esse valor pelas 1.300 arrobas que foram produzidas, dá o custo ali que eu falei para vocês, ó, R$ 129. Agora vamos lá. O custo do outro, salário, mais suplemento, mais sanidade, mais arrendamento, 236 mil, gastou muito mais. No entanto, ele também produziu muito mais, que é as 1.887, por isso o custo fica em 125. Entenderam? Então a conta não está errada. É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Custo de produção é diferente de desembolso. Não é porque você está gastando mais que você vai ter um custo pior ou que vai sobrar menos dinheiro no bolso. Esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender para a gente entender a relação da questão dos insumos, que é o objetivo da live de hoje, tá? Vamos lá para os finalmente, ó, que é o que importa, né? O que sobra no bolso. Chega de falar de indicador bonitinho. O que sobra no bolso do cidadão aqui? Enquanto um fatura 520 mil,
e sobra R$ 123.000 no bolso, o outro fatura muito mais porque ele aumentou o ganho de peso, ele investiu da maneira correta, o faturamento aumentou, sobrou ali R$ 173.000. Ou seja, R$ 50.000 a mais no bolso do cara que gastou mais. Perceberam a importância da gente investir e gastar da maneira correta? De novo, não é porque está gastando mais que vai dar mais prejuízo ou que você vai ganhar menos lá na frente. Quando a gente investe da maneira correta, a gente consegue, como eu disse para você, mesmo gastando mais, a gente consegue diminuir o custo de produção e fazer sobrar mais dinheiro no bolso. É exatamente isso. E isso é uma das coisas que vocês têm que ter sempre na cabeça. Não importa o quanto vocês vão gastar, desde que vocês tenham esse dinheiro para gastar, né? Mas tem o caixa, não importa o quanto vai gastar, o que importa é quanto vai sobrar lá na frente, quanto vai sobrar lá no final, tá? Se você está assistindo esse vídeo agora é porque você quer melhorar o seu resultado na pecuária de corte. Então, eu quero te convidar a conhecer o Portal Acelerador de Arrobas, que é o maior portal de capacitação de pecuaristas do Brasil. Lá a gente tem dezenas de cursos, dezenas de formações para que você consiga transformar a sua propriedade em uma empresa que realmente vai te dar dinheiro, aumentando o seu lucro em até 10 vezes. Clica no link que está aparecendo aqui na descrição desse vídeo para que você consiga ver e ter acesso a tudo que tem lá dentro e entender se é para você.